Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, você de casa. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico abençoado pelo nosso bom Deus. Bom dia, irmão César. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, você de casa também que está nos assistindo. Mais uma vez estamos começando e vamos colocar as nossas vidas primeiro nas mãos de Deus. Então, diante disso, iremos fazer uma oração. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, te agradecemos porque nos permite ter contato com tua santa e bendita palavra, porque temos o privilégio de tê-las, poder ler e estudar aquilo que o Senhor nos deixou aconselhado, Pai. Neste momento venho te pedir, ó Pai, por aqueles que estão em casa acompanhando o ano bíblico, que o teu Santo Espírito possa estar com eles, moldando a vida deles, abençoando, e que eles possam ser felizes ao estudar a tua santa e bendita palavra. E o que eles aprenderem, venham colocar em prática na vida deles. Também peço que venham estar aqui na Escola de Profeta, nos abençoando nas nossas atividades diárias, abençoando a gente no nosso estudo do ano bíblico e no momento em que compartilhamos esse conteúdo na internet, Pai. Que muitas pessoas possam ser alcançadas através desse testemunho e deste estudo da tua santa e bendita palavra, Pai. Te agradecemos por tudo. Fique conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. E como faz parte da vida do cristão, o louvor é muito importante. E nesse momento eu convido toda a igreja, juntos, e o pessoal também de casa, a louvarmos ao nosso Deus com o hino. Quem seu amor nos deu, a perdão, poder e paz, e graça, luz e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Tenho sim poder para triunfar. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Há perdão, poder e paz, e graça, luz e amor gentil, em Cristo amor. Também me ajuda a conquistar a alma que nascida é ter bem longe do seu lar. Há perdão, poder e paz, e graça, luz e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. Pai, concede até o reino a quem crer. Há perdão, poder e paz, e graça, luz e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias, honras e
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento nós vamos citar a palavra de Deus, aquela que a gente toda semana decora, né? Aquele textinho. E se encontra lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículos 7 ao 8. No 3 nós vamos juntos, certo? Pode fazer a contagem, irmão César? Então vamos lá. 1, 2, 3. Tiago 5, do 7 ao 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, do 7 ao 8. Tiago 5, do 7 ao 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, do 7 ao 8. Tiago 5, do 7 ao 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, do 7 ao 8. Amém. A vinda do Senhor está próxima. E nesse momento, queremos que você fique com o nosso estudo bíblico. Muito bem. Então, agora chegou aquele momento que você gosta e eu também gosto, que é discutirmos, estudarmos, recapitularmos a palavra do Senhor. Então, eu queria convidar você a abrir lá sua Bíblia no livro de Salmos. Hoje nós lemos os Salmos 137, 138, 139 e 140. Lemos esses salmos, pela graça de Deus. E também nós começamos uma viagem um tanto especial, que é pelo livro de Apocalipse. Se você aí de casa nunca estudou o livro de Apocalipse, olha aí, chegou a tua chance, a tua hora de estudar, de compartilhar com as pessoas que têm tantas dúvidas sobre esse livro. Lembro que eu tinha uma amiga que chorava com medo do Apocalipse, dizendo que a besta ia sair do mar. Então, ela ficava muito nervosa por não entender o que o livro estava querendo dizer. E nós vamos ter a oportunidade de entender, né? Que bom, graças a Deus. E junto a isso, nós estudamos o capítulo 57, que tem por título o Apocalipse. Nós vamos entender em que contexto o Apocalipse foi dado para João. Então, falando aqui sobre os Salmos, você já está aí com a sua Bíblia aberta no Salmo 137? Muito bem. O título da minha Bíblia diz Saudades da Pátria. Você já deve ter lido aí, né? E entendeu que esse salmo foi escrito numa situação um pouco difícil. O povo de Israel estava em Babilônia cativos e eles estavam muito tristes, chorando. E os babilônicos diziam, cantem, cantem, toquem as harpas para nos alegrar. E eles diziam, como é que cantaremos o cântico de Sião em uma terra estranha? Quando eu li esse salmo, eu fiquei pensando, como é que esse povo foi parar aí? Você já estudou, se você acompanhou o ano bíblico conosco o ano todo, você já estudou e sabe como foi que eles foram parar cativos de Babilônia.
Em um certo momento da história do povo de Israel, Satanás chegou com uma sugestão que iludiu a nação a pensar que, de alguma forma, eles iriam evoluir, no caso. Chegou-se a proposta a eles de que eles deviam ser como as outras nações, eles deviam ter reis para representá-los, porque o rei deles era invisível, ninguém podia ver. Eles precisavam de um rei visível, alguém que saísse com eles às guerras, né, e lutasse as suas lutas. E o povo de Israel pensou, nós queremos ser como as outras nações, isso era uma sugestão de Satanás. Queremos ser como as outras nações, queremos um rei. E você sabe que as sugestões de Satanás, elas nos iludem, né? Fazem a gente pensar que aquele caminho parece caminho de vida e prosperidade, mas no final é caminho de morte. O povo de Israel eles pediram um rei, e aí o que aconteceu? O resultado está aqui no Salmo 137. Por consequência dessa atitude, dessa decisão, dessa ilusão, dessa sugestão de Satanás, eles vieram a se tornar cativos em Babilônia. Às vezes a gente pensa, é só isso, é só um pouco, é só uma vez, isso aqui é pequeno demais, o que tem? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas é justamente nesse ponto que Satanás te leva a se tornar um cativo em Babilônia. Pensa aí, o que tem de Babilônia na sua vida? Babilônia é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. É tudo que se opõe a Deus. Você sabe, nós só temos dois caminhos nesse mundo, o mal e o bem. Se não é do bem, é de quem? A gente sempre pergunta aqui, né? A gente faz essas perguntas. Se não é de Deus, é de quem? De Satanás. Nós só temos dois lados. Então você precisa analisar na sua vida quais são as coisas que são de Babilônia, que tem te tornado cativo. Porque o resultado será isso daqui, o que está escrito no versinho 3 do Salmo 137. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai algum cântico. Aí ele fala no verso 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E o verso 1 diz que eles, à margens dos rios da Babilônia, sentavam e choravam. Esse é o resultado de quem fica cativo em Babilônia. Sentar e chorar, lamentar pelas atitudes de uma escolha errada, infelizmente. Mas nós temos a chance de aproveitar agora, neste momento, da fidelidade de Deus. É isso que vem dizendo o Salmo 138. Vem exaltando a fidelidade de Deus. O que é uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel é aquela que te assegura, está contigo em todos os momentos, é constante, é leal, é honesto. A fidelidade de Deus é um atributo que nos traz segurança, não é? Quando você fala assim, Deus é fiel, você se sente seguro, protegido, assegurado. Porque fidelidade dá essa ideia de constância, e Deus é constante em sua fidelidade, ainda que não sejamos fiéis. Mas temos que entender que as consequências de nossa escolha Ele não pode retirar. Mas aqui no Salmo 138 diz no versinho 3 a seguinte informação: no dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força de minha alma. Isso é característica de quem é fiel. Ainda que o povo estivesse em Babilônia, ainda que o povo estivesse sofrendo as consequências de sua própria escolha, o verso 3 era real na vida deles. Deus os acudiu e os alentou naquele momento. Deus trouxe esperança, não porque eles merecessem, mas era porque Deus é fiel. Simples por isso. Se você está como o povo de Israel nesse momento, cativo em Babilônia por alguma coisa, eu quero que você lembre, Deus é fiel. E Ele acode os angustiados, acode os que estão em sofrimento. E aqui também nesse capítulo diz, no verso 7, se ando em meio à tribulação,
Tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Você tem que crer nisso, meu irmão. Se você está sofrendo pelas consequências de sua escolha, está na hora de você reajustar a sua vida, crendo de que Deus pode refazer a tua história. Ele fez isso pelo povo de Israel, porque não faria por ti? E aí no Salmo 139 vem completando essa ideia. Porque ao mesmo tempo que erramos e sofremos as nossas consequências, Deus permanece fiel. O Salmo 139 vem dizendo, Ele é teu Pai. Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe quem tu és. Diz aqui nesse Salmo, olha o verso 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Pensa aí. Esse é o Deus que é teu Pai, que te conhece de forma tão íntima, antes de mesmo de você nascer. Ele já viu a substância informe sendo formada no ventre da tua mãe e disse, eu conheço esse é o meu filho. E eu já tenho planos especiais para ele. É por isso que Deus é fiel, porque Ele te ama. Ele te ama, foi Ele que te criou, que te fez, Ele é teu Pai, Ele se importa com você e Ele te sonda e te esquadrinha e te conhece mais do que ninguém, até mesmo do que você. Não te dá alegria pensar assim? Não te dá esse conforto, essa segurança de pensar, poxa vida, como eu sou amado por Deus. E é isso que esses salmos estão querendo dizer. Nós somos falhos, nós somos pecadores, é verdade mesmo. Mas Deus é aquele que acode o aflito. É aquele que ampara o que está em tribulação. E Ele conhece e sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. E o Salmo termina dizendo no verso 24, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Você pode fazer esse pedido, meu amigo, ainda que você esteja cativo em Babilônia. Você pode fazer esse pedido, dizer, Senhor, guia-me pelo caminho do bem, guia-me pelo caminho reto, ajuda-me a andar segundo o teu querer. E aí nós finalizamos no Salmo 140, quando o salmista Davi vem pedindo livramento da língua má. Olha, quando eu li esse salmo, eu pensei da seguinte forma. Duas coisas. O que você faz quando você passa por situações difíceis, onde você é acusado, injuriado, você é falsamente acusado de algo, ou línguas maldosas comentam coisas sobre a tua vida, sobre você, que não é verdade, não é bem assim. O que você faz em situações como essa? A primeira coisa que eu quero te dizer é que Davi não reclamou. No Salmo 140 você não vê reclamação de Davi. Ele não reclama com Deus e fala, mas Senhor, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Não. A primeira coisa que nós percebemos é isso. Davi não é um reclamão. E sabe que muitas vezes as nossas reclamações são injustas, né? Geralmente nós somos injustos ao reclamar alguma coisa com Deus. Então essa não é a posição daquele que vence. Pelo contrário, Davi pede livramento. Ele vai até Deus e fala, Senhor, não deixa esse mal acontecer. Eu imploro, faça justiça. Haja com justiça. E outra coisa interessante que eu penso a respeito desse salmo é que eu acho que pior do que sofrer as injúrias é você ser o injuriador. Quero falar para você de casa. Se você vê em sua vida características como essa que foram descritas no Salmo 140, olha só aqui no verso 2. Cujo coração maquina iniquidade, vive forjando contendas, vive arrumando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. O Senhor me livra desses. Se você se vê, amigo, nesse tipo de situação, se você entra nas redes sociais das pessoas ou de vídeos e fica comentando coisas ruins, xingando, criando contendas com o irmão dentro da igreja, na família, peça a Deus misericórdia e saia dessa condição.
Se você se vê assim, como está aqui no Salmo 140, como essas pessoas que têm uma língua venenosa, peça a misericórdia de Deus e saia dessa situação. Porque aqui o verso 11 diz: o caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Olha a miséria de quem vive criando contenda, rixa, criando caso, fazendo briga, picuinha e fala mal e não sei o que, e comenta. Pessoas que vivem nessa situação, o Salmo está dizendo que o mal vai perseguir essa pessoa. Golpe sobre golpe, uma coisa atrás da outra. Que miséria de vida. Não sejamos nós esse tipo de pessoa. E se somos, peça misericórdia a Deus, porque Ele é fiel e acode os necessitados. E aqui no verso 13, finaliza dizendo: assim, Senhor, vou ler o verso 12 e 13 para dar sentido. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão em sua presença. Queridos, a presença de Deus são para aqueles que andam em retidão. São para aqueles que aprenderam a usar a sua língua para transmitir graça aos que ouvem. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos livre de sermos caluniadores, de sermos difamadores. Pelo contrário, prefiramos sofrer isso do que causar isso a alguém. E aqui, adiantando então o nosso estudo, nós avançamos, finalizamos, o que lemos em Salmos e vamos para o que está escrito em Apocalipse. Veja o poder da inveja e da língua de alguém, João está em Patmos, preso, escrevendo Apocalipse. E aqui, no capítulo 2, nós vamos ver justamente esse tipo de situação. Apocalipse capítulo 2 vem falando sobre cartas que foram escritas às igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e, por último, Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia, A última é Laodiceia. Aqui nós vamos entender algumas coisas importantes. Veja só, nos dias dos apóstolos, dos apóstolos, a igreja que tinha acabado de nascer, tinha acabado de ser instituída por Cristo através dos 12 apóstolos, ela estava crescendo, ela estava alcançando o mundo inteiro, ela estava se expandindo. Estavam ali os 12 apóstolos que haviam convivido com Jesus, tinham visto Jesus em carne, tendo contato com ele. Mas com o passar dos anos, os apóstolos, foram morrendo, a ponto de ficar só João. E aí Deus achou propício, naquele momento em que só estava João vivo, escrever o Apocalipse. Aqui no capítulo 2, a carta começa direcionada a Éfeso. Pensa só, a estrutura desse capítulo, você vai perceber que sempre vai iniciar com alguém que está falando, vai ter uma repreensão, mas também em algumas há elogios e também há a promessa. E é interessante a gente observar que a pessoa que fala de uma maneira que encaixa com a situação que a igreja está vivendo. Essas cartas direcionadas às igrejas é interpretado de maneira histórica. São períodos que a igreja cristã, a igreja de Deus, passou durante os anos. Quando você analisa a carta escrita a Éfeso, pela descrição que é feita aqui, nós conseguimos entender que esse é o primeiro período da igreja, quando a igreja estava ali com os 12 apóstolos pregando o evangelho. Perceba aqui no verso 2, olha o que Jesus está dizendo para essa igreja: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os se acham mentirosos. Aí veja só, ele está dizendo: eu conheço a obra de vocês, o quanto vocês trabalham, o quanto vocês lutam.
Essas características nós vemos justamente na igreja de Éfeso, quando o evangelho foi pregado por todas as partes do mundo habitado. O início da igreja foi marcado por simplicidade, por fervor, por disposição, diligência, por obediência, porque eles tinham um único objetivo, salvar almas. Por isso que Éfeso tem como significado desejável. Era uma igreja desejável, porque era uma igreja que trabalhava, que avançava, que pregava o evangelho. E os 12 apóstolos estavam vivos. Esse período vai do ano 31 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Quando você vai para a igreja de Esmirna, nós já vemos que o contexto muda. Olha que interessante, no verso 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por que Jesus se apresenta assim? Eu estive morto, mas tornei a viver. Justamente pela condição que a igreja estava passando nesse período. O período de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313, depois de Cristo, foi um período onde a igreja foi severamente perseguida. Eles passaram por grandes tribulações. E aí Jesus se apresenta como aquele que esteve morto, mas que tornou a viver, dando a eles que tipo de segurança? Não se preocupe, alguns de vocês serão mortos. Ele até fala isso aqui no verso 10. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de entre vós, para ser postos a provas. E tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, esse período da igreja foi um período de grande perseguição. Perseguição dos Césares, dos imperadores. E a igreja foi altamente sacudida, tribulada. E aí, qual é o conforto que Cristo trazia para a igreja? Não se preocupe, eu estive morto, revivi. E vocês também terão a coroa da vida. E quando a gente avança mais um pouco na história, nós chegamos no período de Pérgamo. Esse é o período que vai de 313 a 538. Aqui a igreja começa a sofrer de maneira interna. A igreja vinha sofrendo de maneira externa por perseguições, mas dentro da igreja havia-se a pureza do evangelho. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu quero ler isso para vocês aqui na página 580. Presta atenção. O parágrafo começa: depois de algum tempo. Observe essa informação. Depois de algum tempo, porém, começou a minguar o zelo dos crentes. Bem assim seu amor a Deus e de uns para com os outros. A frieza invadiu a igreja. Você se identifica? Alguma coisa parecida com o que a gente tem vivido? É desse jeito, né? Os apóstolos, que eram os guerreiros da fé, começaram a tombar e os novos crentes não seguiram o mesmo ritmo dos apóstolos. Eles começaram a esfriar. Alguns esqueceram a maneira maravilhosa em que haviam recebido a verdade. Os velhos porta-estandarte caíram em seu posto um após o outro. Alguns dos obreiros mais jovens, que poderiam haver partilhado das responsabilidades desses pioneiros e assim se preparado para assumir direção sábia, haviam se cansado das tão repetitivas verdades. Estamos cansados disso. Estamos cansados, essas coisas são para velhos. Você já ouviu essa frase na sua igreja? Eu ouvi muito quando eu entrei na igreja. Isso aqui não é coisa para jovem, isso aí é coisa para gente que é mais velha. Nós queremos coisas novas, o mundo mudou, as coisas atualizaram, não é mais assim, isso é retrógrado. Várias coisas. Foi o que eles viveram quando os apóstolos morreram, começaram a morrer. Olha aqui, em seu desejo de alguma coisa nova e estimulante, gente, não é o que nós passamos. Buscaram introduzir novos aspectos da doutrina, mais agradáveis a muitos espíritos, mas não em harmonia com os princípios fundamentais do Evangelho. Em sua confiança própria e cegueira espiritual, deixaram de discernir que esses sofismas levaram muitos a pôr em dúvida as experiências do passado, conduzindo assim à confusão e incredulidade. Foi isso que começou a acontecer com a igreja. Foi isso que começou a acontecer com a igreja. Então eles começaram a
entrar em fábulas, a buscar novas coisas. E aí a doutrina começou a corromper. Porque é justamente nesse período de Pérgamo que aqui no verso 14 vai dizer assim, ó: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar ciladas diante dos olhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vamos lembrar da história de Balaão? Quem foi Balaão? Foi um falso profeta, não foi isso? Ele se corrompeu pelo quê? Por dinheiro, exatamente isso. Balaão estava interessado em dinheiro, cobiçando as coisas do mundo, e por isso ele se corrompeu. E ele era um falso profeta, porque ele queria amaldiçoar o povo de Deus e fazia Balaque crer que ele conseguiria isso. E aí, Deus traz esse tipo de advertência para esse período da igreja. Vocês se corromperam. E que período é esse? É o período em que Constantino se converte ao cristianismo. Quando Constantino, que era o imperador da época, se converte ao cristianismo, ele traz para dentro da igreja várias doutrinas pagãs. E aí a igreja começa a se corromper e começa a comercializar a palavra de Deus. Exatamente o que aconteceu no período de Pérgamo, o que está escrito aqui. E aí ele traz uma repreensão. Eu conheço, aqui o verso 13, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Consegue imaginar isso? A igreja começou a cair no ano de Pérgamo. No período de Pérgamo, começou a cair, porque já não era mais pura. A sua doutrina estava sendo corrompida pelos falsos cristãos que entravam ao cristianismo. E aí, quando você vai avançando as informações, diz que nós chegamos agora no período de... Então, quando a gente avança agora o período, a gente está avançando na história. Ó. A igreja vinha pura, zelosa, pregando o evangelho, a igreja foi perseguida, aí agora entra os falsos cristãos dentro da igreja e a igreja começa a sofrer apostasia. Quando a gente chega em Tiatira, que vai do ano 538 a 1517, nós vemos agora acontecendo algo muito grave. Porque no ano 538, a igreja se une ao Estado. E aí começa aquele período que nós conhecemos em profecia, que se chama a supremacia papal. Os papas lideram o mundo. E então nós encontramos grandes dificuldades, porque aqui a palavra de Deus é retirada da mão do povo. É aquilo que o pessoal chama na história de Idade Média. As pessoas entram num baixo nível de intelectualidade, de conhecimento. É o período das trevas, porque não há a Bíblia. E aqui nessa carta a Tiatira, veja só a repreensão que Cristo traz para esse período da igreja. Está aqui no verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos lembrar da história? Quem era Jezabel mesmo? Jezabel era adoradora de Baal. Mas ela era casada com quem? Com um adorador de Jeová. Casada com Acabe, alguém que era cristão, que era judeu. Pensa, uma união antinatural, uma união antibíblica. E foi justamente o que aconteceu no período de Tiatira. A igreja se une ao Estado para ganhar o quê? Poder civil. Então perceba, é exatamente isso que a igreja, o período de Tiatira viveu, essa união antinatural do crente com o apostatado. E então essa união antinatural traz o que para o meio do povo? Idolatria, que era o que Jezabel vivia. Sensualidade, que era o que Jezabel vivia dentro do reino de Acabe.
Então, nós vemos isso se encaixando perfeitamente no período em que foi a supremacia papal. E é justamente isso que nós vemos no período de Tiatira. Esse tipo de descrição se encaixa perfeitamente. Agora, veja só. É importante nós entendermos que o Apocalipse, ele é um livro com muitos símbolos. E esses símbolos possuem um significado, e esse significado é dado pela própria Bíblia. A própria Bíblia se interpreta. Veja só, eu vou explicar uma coisa para vocês. Se você pregar aí o seu livro na página 585, diz aqui no parágrafo os nomes das 7 igrejas. Aqui vem a explicação do que eu acabei de explicar tudo para vocês sobre as 7. Não expliquei as 7 porque o capítulo hoje é só o 2. Amanhã a gente continua no capítulo 3. Mas o que eu expliquei das igrejas é justamente isso que está aqui nesse parágrafo. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica a plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estudo da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Consegue entender? Exatamente isso que eu expliquei para você, os períodos que a igreja foi vivendo. Agora, uma coisa importante para nós falarmos, e assim nós podemos encerrar, é sobre as promessas que são destinadas a essas igrejas. Perceba que cada igreja tem uma promessa. Se você for na igreja de Éfeso, a promessa está no verso 7. Diz, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna, no verso 11, a promessa diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Para a igreja de Pérgamo, o verso 17, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Para a igreja de Tiatira, olha a promessa, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Perceba, essas promessas é para a igreja de Deus, é para você. Essas promessas foram escritas para você, cristão, que tem seguido a palavra de Deus. E sabe uma coisa muito interessante? É importante nós lembrarmos que para você receber essas promessas, você precisa aprender a conviver com o Cordeiro de Deus aqui na terra. O João apresenta no Apocalipse 2 facetas de Cristo, como o leão da tribo de Judá, mas como o cordeiro que foi imolado. Para você receber essas promessas que é para a igreja de Cristo, você precisa aprender a seguir o cordeiro aonde quer que ele vá. Olha aqui o que está no parágrafo. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Na página 591. Diz, a visão do profeta representa-os como estando sobre o monte Sião, cingidos para santo serviço, vestido de linho branco, que representa a justiça dos santos. Mas todos os que seguirem o Cordeiro no céu, precisarão primeiro tê-lo seguido na terra, não contrariados ou por capricho, mas em confiante, amorável e voluntária obediência, como o rebanho segue o seu pastor. Você quer receber essas promessas que foram direcionadas para a igreja de Deus aqui na terra? Então você tem que aprender a seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Você tem que ser ovelha do rebanho dele, não por capricho ou contrariedade, mas de voluntariedade, de coração disposto, entregue, em amor, em confiança. É isso que Deus espera de você. E aí, se você aprender a seguir o Cordeiro aqui na terra, você o seguirá no céu. E aí nós podemos finalizar com um pensamento grandioso que está escrito lá em Apocalipse 21. Já vou ler o final do livro, que diz, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É esse o teu desejo? Você tem esse desejo no seu coração de que
Deus seja o seu Deus e você faça parte do povo dele, então aprenda a seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. E aí essas promessas se cumprirão na sua vida e na sua história, porque você faz parte desta igreja, você faz parte dessa história. Que o Senhor Deus te abençoe. Quero convidar você a orar nesta manhã, a finalizarmos este estudo com oração. Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e bom Pai, queremos agradecer porque o Senhor deixou escrito o livro do Apocalipse, porque o Senhor queria nos assegurar de que o Senhor está no controle da história da nossa igreja, que o Senhor está no controle da história do nosso povo, do povo do Senhor. E queremos, Senhor Deus, confiar nas promessas que o Senhor deu a essa igreja, a esse povo, porque fazemos parte dela, Senhor. Imploramos que o Senhor nos ajude no dia de hoje a seguirmos o Cordeiro aonde quer que vá, para que assim possamos ser seguidores do Cordeiro no céu também. Que a Tua bênção acompanhe esse meu amigo que está ouvindo, que o Espírito do Senhor possa clarear todas as informações na mente dessa pessoa e tudo que ele aprendeu ou ela possa ser uma bênção para a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, foi muito bom ter você aqui, que Deus te abençoe e até amanhã.